Isso, como eu disse, assim, é uma parceria, escola, família e os terapeutas. Eu diria até que o professor poderia ganhar, por exemplo, 15, 20 mil reais de salário e botá-lo na mesma sala, com a mesma quantidade de crianças, que ele não vai dar conta. É difícil. Ser humano nenhum dá conta. Eu sou pai de 3, tem hora que eu tenho que falar com minha esposa, vamos trancar os meninos dentro do guarda-roupa ali? Eu não tranco meus meninos dentro do guarda-roupa, viu, gente? Eu falei isso bom falar, né, gente? Eu falei só para não perder a piada, tá certo? Mas ninguém dá conta, a gente não dá conta dos filhos da gente, às vezes, porque você está precisando de concentração ali, os meninos estão gritando a casa inteira, todo mundo gritando, jogando as coisas pela casa fora. Fala que não acontece isso na casa onde tem criança, ou só minha casa é assim, né? Então, quer dizer, ninguém consegue, então não podemos também sobrecarregar o professor. Agora, os professores, até nas escolas públicas, eles têm tido monitores, que são ajudantes, que vão principalmente focar a atenção para essas crianças com necessidades educacionais. Agora, Nesse caso, como a Mary disse. Mas só antes da gente terminar, tem uma professora da linha, a Juliana. Quer se defender, quer ver? Juliana? Sim. Olá, bom dia, seja bem-vinda em nosso programa aqui, sua participação. Bom dia, obrigada. Eu agradeço pela participação ao vivo. Você tem uma pergunta ou comentário para complementar aqui o nosso assunto? Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria fazer uma colocação sobre quer dizer, eu queria, assim, colocar a minha visão sobre a colocação da última telespectadora ao vivo. Quando ela colocou que a escola não ajuda em nada, né? Hoje não é a realidade do nosso país, independente se nós ganhamos pouco ou não, eu falo por mim e pelas minhas colegas que trabalham em Contagem. Eu moro em Belo Horizonte, mas trabalho em Contagem. E lá eu tenho 2 alunos que são diagnosticados com dislexia. Graças a Deus, a família só descobriu essa dislexia a partir da escola, porque até então a criança só mudava de uma escola para outra, até, eu acredito, né, vamos pensar na questão de Deus, cair na minha sala, eu sou cristã, e eu percebi, falei assim, essa criança só não tem um problema de alfabetização, ela tem algo além. E até nós indicarmos, né, algumas parcerias com as escolas de Contagem, a família buscou e realmente foi diagnosticado que essa criança tem dislexia. As crianças são meus alunos. Fora outros casos que eu sei, de escolas que eu trabalhei, escolas particulares, escolas públicas, colegas, trabalhos de faculdade. Então, assim, quando ela colocou essa questão de que a escola não contribui com nada, eu não sei qual foi a vivência dela com essa escola do filho dela, né? Mas eu acho que é importante nós não generalizar inclusive, a questão de que a escola não ajuda, inclusive, né? a doutora Juliana, falou sobre isso. Há escolas e escolas, professores e professores, e a gente entende, sim, a gente acabou de falar aqui, que não é que ninguém dá conta de um processo hoje. Eu ia comentar, inclusive, quando você ligou, que a estrutura da escola pública, pelo menos, a gente não pode dizer a respeito das particulares, mas pelo menos a estrutura da escola pública ainda não está pronta com a estrutura até mesmo programática, né, para poder receber crianças que têm uma necessidade especial, como quem tem, por exemplo, déficit de atenção, quem tem hiperatividade, porque não é simplesmente colocar a criança dentro de uma sala e ficar um professor escrevendo ou ditando alguma coisa. Tem que haver outros estímulos dentro da sala de aula. Né? Eu ia dizer isso quando você ligou, então a sua fala veio só corroborar com o que a gente está falando mesmo. Porque assim, nós, de certa forma, né, nós ficamos, pelo menos eu como professora, pedagoga, eu me senti um pouco assim, poxa vida, então realmente o que nós fazemos, a família considera como nada, né? São 4 horas ali com a criança. Não, é muito. A gente, aliás, ninguém quer colocar o professor como bode expiatório de maneira alguma. Com certeza. Né? Os professores são importantes, todos nós aqui, né, estudamos e os professores foram importantes. Eu sou professor, inclusive, também. Sim. E o professor, ele é importantíssimo na vida da criança, porque ele é um dos principais exemplos na história de qualquer pessoa. Todos nós aqui temos um professor que marcou a nossa história. Com certeza. Né? A gente entende que a fala da nossa telespectadora foi baseada na experiência que ela teve. Isso, eu acredito que, só te interrompendo, desculpa, mas assim, eu acredito que a vivência dela foi uma vivência infeliz com o filho na escola.
Mas quando eu pensei assim, vou ligar e tentar colaborar, para que não fique generalizado e as famílias que estão assistindo pensar assim, por isso que o meu filho está assim, que a escola que ele está não contribui, não ajuda Claro que em nada. não, Né? Pelo contrário, eu falo pela minha experiência. Eu tenho 2 alunos lá, Sim. de 9 anos de idade, que não sabe escrever o próprio nome. Mas quando, inclusive, uma das mães quis tirar o aluno da escola, quando soube que ele, infelizmente, por ela não ter trazido, infelizmente, o laudo dele, do médico, a gente não pode enviar esse aluno para o próximo ano. Eu vou ter que reter essa criança, porque eu não tenho um laudo escrito. Até então, nós entendemos que ele tem algo, mas clinicamente ela não levou nada para a escola. Então, não tem como eu promover essa criança se eu não tenho nada que comprove clinicamente, né? Mas fica a dica da doutora Luciana até fazer um diagnóstico por exclusão, analisar a questão da audição, da visão. E ela queria complementar alguma coisa. Eu só queria saber, você gostaria de falar mais alguma coisa para a gente poder nos despedirmos de você? Não, é realmente só essa questão, né, de vigiar no que ouvir, né, porque às vezes a pessoa é leiga no assunto, um telespectador, e a colaboração da telespectador foi válida, né, foi pertinente, mas eu acho só esse ponto, quando coloca que a escola não contribui com nada, fica uma coisa muito pesada, né, para a educação. Contribui, é como se a sim. criança foi jogada ali, como ela até colocou que infelizmente o filho dela foi colocado num cantinho, mas não é uma coisa que eu percebo, pelo menos no meu local de trabalho e onde eu já trabalhei. Até mesmo como é um caso que destoa de todos, seria até uma passível de denúncia. Esse tipo de atitude na escola, porque é uma situação que tem que acontecer a denúncia. Exatamente. Juliana, obrigado, viu, pela sua ligação. Muito obrigada a vocês também. Tá bom dia. Bom dia. A senhora ia fazer um complemento, né? Porque o professor, muitas vezes, ele se vê limitado pela legislação brasileira que não contempla o atendimento a disléxicos. Tem as leis que referem o atendimento educacional especializado, mas que contempla crianças com problemas sensoriais, auditivos, motores e não a dislexia. E existe uma lei atualmente em trâmite para beneficiar essas crianças, para que elas tenham tempo maior para fazer prova, direito a provas orais e etc. Seria um atendimento personalizado para crianças dentro da escola. Você comentou com a gente que você já tem 2 livros escritos sobre o mesmo assunto, dislexia. Fala um pouco do seu material, porque demandou certamente muita pesquisa, né? Sim, de 2 em 2 anos acontece um congresso internacional de dislexia. E junto com esse congresso nós publicamos um livro. Então, na verdade, sou eu com outras autoras. Então, nós temos Temas em Dislexia, que foi publicado em 2009. É o mais recente? Não, de 2009 e de 2011, que é Temas em Dislexia, Novas Perspectivas, Novos Temas em Dislexia. E esse livro, foi até na reportagem, a psicopedagoga estava com ele lá, né, na estante, na prateleira dela. Ele é um livro que contempla a dislexia sob óticas diferentes de profissionais do Brasil inteiro e do mundo também. Tem lá capítulos de profissional da Inglaterra, dos Estados Unidos, trazendo essa perspectiva. E no ano que vem também vai ter um novo congresso, junto com ele, um novo livro. De 2 em 2 anos, nós publicamos. Na sua pesquisa, vocês devem ter visto que o dislexo, ele só tem... É uma pessoa inteligente, o dislexo. Vale ressaltar isso aqui, porque pensa que o dislexo, ele não tem inteligência. Ele tem inteligência. Eu conheço pessoas que às vezes ela tem dificuldade só na escrita mesmo, na assimilação ali dos fonemas, mas ele tem criatividade para fazer tantas coisas e habilidade, inclusive, com atividades das mãos, né? Consegue desenvolver muita coisa. Sim, eles têm esse potencial e é isso que essa que é a mensagem que a gente tem que deixar. Esse evento que eu falei, ele tem como lema Eu Posso. Exatamente porque eles podem, mas eles precisam ter a oportunidade. Porque se eles forem rotulados como pouco inteligentes, como preguiçosos, como muitas vezes acontece, eles vão ter a oportunidade de mostrar todo o potencial. E aí tem Steve Jobs também, que eu não falei, que é disléxico, Van Gogh, Leonardo da Vinci. Imagina se não fosse permitido a eles mostrar todo o potencial. Aí eu acho que encaixa muito bem a fala da Meire, que ligou primeiro, dizendo, né, para o filho dela, ache algo que você goste, desenvolva isso, né? Porque quando você trabalha com aquilo que você gosta, você vai aplicar todo o seu potencial naquilo. Exatamente. É não ficar também batendo de frente. Ele não precisa ser um escritor, não precisa de ser um físico. Um jornalista. Um jornalista. Mas pode construir um iPad, né? Pode construir um iPad. Eu
acredito que essa cobrança, muitas vezes, dos pais, essa pressão dentro de casa, pode atrapalhar muito essa criança que tem essa dificuldade. Certamente. Mas eu acho que o principal que a gente consegue perceber, né, que permeia esse ambiente de disfunções cerebrais, né, na vida das crianças, é o preconceito, até da própria família. Né? A família rotula a criança e diz assim, meu Deus, eu tive um filho, os meus sobrinhos são normais, o meu filho não é normal. Vai pensar assim. E aí o preconceito nasce dentro da própria casa. E muitas vezes não é que ele não é normal, ele é às vezes mais normal do que todo mundo. Aliás, ele até pode criar mais do que os outros, né? Com E às vezes se certeza. destaca em outras áreas muito mais do que os outros, só que tem essa Exatamente. dificuldade simplesmente de assimilação de algumas coisas relacionadas à escrita e até mesmo ao aprendizado da fala até mesmo, né? Se nós, profissionais da saúde, os profissionais da educação, pais, se a gente focar nas dificuldades, aí a gente tem o risco dessa criança se sentir disléxica e limitada. Então, o que a gente tem que fazer é focar no potencial, nas habilidades, descobrir quais são as habilidades dessa criança e colocar um enfoque nelas.